Irmãos, glória a Deus, esse é um tema muito importante, muito relevante, sobre o qual eu gosto muito de falar, as armas espirituais que nós temos em Deus. Todos nós temos armas, amém? Nós somos filhos de Deus, guerreiros de Deus, homens e mulheres de Deus nesse lugar, e nós temos armas espirituais. A palavra de Deus fala claramente que nós temos armas espirituais para usar na batalha. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo, em uma batalha, uma jornada, até chegar na glória. Nós estamos batalhando, nós temos um adversário, nós temos adversidades, e o Senhor nos dá armas. E qual é a importância das armas, irmãos? A arma, ela facilita a guerra. A arma facilita que as coisas aconteçam. Se você for guerrear numa guerra na força do braço, dá para lutar? Dá, você brigar no braço. Mas se tiver uma arma, é muito melhor, não é? A arma facilita as coisas muito mais. A arma é como uma ferramenta. A arma tem a mesma utilidade que uma ferramenta. Você vai, por exemplo, cortar uma árvore. Você consegue cortar uma árvore no braço? Sem ferramenta? Até consegue, né? Você for ali todo dia raspando com a unha ali e tal, uma hora você chega, né? Mas se você tiver um machado, vai mais rápido, não vai? E uma serra elétrica? Vai mais rápido ainda. Então, a arma certa acelera os tempos de Deus na sua vida, sabe? Nós sabemos usar as armas certas na batalha e na nossa vida com Deus, na nossa caminhada, acelera. Muitos de nós estamos cansados, desgastados, sabe? Paralisados, porque talvez não estamos usando arma nenhuma. Estamos só ali na força do braço, ou estamos usando a arma errada. Outra coisa, quem tem uma parafusadeira sabe como que é O dia que eu comprei uma parafusadeira na minha casa, gente, eu falei, meu Deus, por que eu não comprei isso antes? A gente ficava lá na chave de fenda, pai, vai. E aí você tem uma parafusadeira, um negócio, gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Então, a arma, a ferramenta, gente, ela acelera. A ferramenta, ela faz as coisas na nossa vida darem certo. Então, talvez quando você não tem ferramentas, não tem armas, não quer dizer que você não tem Deus, não tem o Espírito Santo, não está servindo a Deus, não está no lugar certo. Simplesmente você está sem arma, sem ferramentas, as coisas ficam mais difíceis, mais desgastantes, mais penosas para dar certo. Você vai arrastando, você vai cansando, chega uma hora que você não aguenta mais. Então, a palavra de Deus fala sobre armas. Armas é uma coisa bíblica, uma coisa que o Espírito Santo distribui para nós. O Espírito Santo, ele é criativo. O Espírito Santo, ele gosta de dar armas, ferramentas, dons para nós, sabe? E eu vou falar aqui, não é nada místico, sabe? Não é nada, e também não é uma coisa inventada. Eu não quero que você saia daqui inventando armas. Eu tenho tal arma, eu tenho aquela arma, inventando. Você não precisa inventar, porque o Espírito Santo te dá a convicção no seu coração, seja hoje, amanhã, daqui uma semana, na sua caminhada com Deus, o Espírito Santo vai te dar convicções no seu coração, sabe? De armas que Ele tem colocado em suas mãos, para vencer batalhas na sua casa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua saúde, para vencer batalhas no seu casamento, com seus filhos. As diversas conflitos que você enfrenta, sabe? Deus te dá armas para que você possa acelerar o processo. Então vamos ler em 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, do 4 em diante. Vamos ler no telão para ficar igual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, pode voltar no 4. Ele fala das armas aqui. As armas que nós temos não são humanas, não é a força da manipulação, da retórica, falar bem, a oratória, tudo isso é bom, mas ele fala que não são armas carnais, não são armas humanas, a força humana, sabe? Mas são poderosas em Deus. Para que elas servem? Para fazer bonito, para fazer um show, para exibir? Não, para mudar vidas. Tudo que Deus faz, tudo que Deus nos dá, toda unção, todo chamado, é para causar mudança nas vidas, é para causar transformação nas pessoas,
primeiramente em você e também nas pessoas que Deus te enviar, porque Deus, a seara é grande e Deus vai com certeza te enviar e colocar pessoas no seu caminho para você fazer diferença na vida delas. Sabe? Então, as armas não são para fazer um discurso bonito, sabe? Falar, nossa, que legal, armas, fogo de Deus, as espadas, não sei o quê. É emocionante falar sobre isso. E tem até pregadores do YouTube que falam de uma forma que fica impressionante demais, leva por um lado muito místico, né? Mas, na verdade, as armas que Deus nos dá é para trazer mudança de vida, é para trazer transformação. A operação do Espírito Santo, o Evangelho de Deus, é para transformar o nosso caráter, nos transformar em pessoas à imagem e semelhança de Deus, sabe? Moldar em nós o caráter de Cristo. A obra de Deus é para transformar vidas, mudar vidas, libertar pessoas da opressão do inimigo, dos demônios. É igual quando vieram me perguntar sobre a unção dos 4 seres viventes, que um tempo atrás tinha pessoas na igreja que tinham a unção dos 4 seres viventes, né? Corriam como águia, rugiam como leão pela igreja. E tinha pessoas que concordavam, tinha pessoas que não concordavam. Eu falei, olha, rugir como leão pela igreja, correr como águia, não tem problema nenhum, não é nem certo nem errado, isso é uma manifestação, são formas da gente manifestar a presença. Agora, o que tem que acontecer? Toda unção tem que causar uma mudança na nossa vida prática. Não, a unção não é apenas para a gente gritar como um leão e correr como uma águia. Isso, glória a Deus, manifestação do Espírito Santo. Eu amo também, eu já tive manifestações e visitações do Espírito Santo na minha vida, tremendas, sabe? Agora, tem que, além disso, causar uma mudança na nossa vida prática. A unção da águia, ela vem para abrir a nossa visão. A unção do leão vem para trazer coragem, ousadia no dia a dia. A unção do boi vem para trazer estabilidade, força. A unção do homem vem para trazer empatia, compaixão por vidas. Então, são coisas que são efeitos que a unção causa na nossa vida prática, no dia a dia, que isso não pode faltar, sabe? Isso tem que acontecer. Então, as armas, esse texto fala, as armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir toda fortaleza, todo sofisma, argumento, toda altivez, e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a unção de Deus, as armas que Deus dá, é para trazer transformação nas nossas vidas. Vamos ler também aqui, ó, Mateus 16, 19. Mateus 16, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus falou para Pedro aqui e para os discípulos. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é uma arma, irmãos, é uma ferramenta. Chaves do reino dos céus. Jesus deu para a igreja as chaves do reino dos céus. Você precisa entender que você tem nas suas mãos as chaves. Para ligar, tudo que você ligar vai ser ligado. Tudo que você desligar vai ser desligado. Uma vez eu fiquei pensando, mas chave não liga nada, né? Chave é para abrir e fechar. Aí Deus me falou, ó, chave de carro liga e desliga, para você se mover no mundo espiritual, entendeu? Então não tem a ver só com abrir portas, tem a ver com movimento, você se mover na fé. As chaves aceleram, as chaves ligam o teu propósito, o teu chamado. E aí, irmãos, Jesus deixou essa promessa, eu te dou as chaves do reino dos céus, o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado, é uma autoridade que todo cristão genuíno tem, é uma autoridade que todo cristão carrega e muitas vezes não usa, guarda isso no seu coração. Vamos também em Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é só aquele ali que eu quero falar da espada, que é uma arma de ataque, né? O resto da armadura é de defesa. Vai no 18.
Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Também a oração é uma arma de ataque, é uma arma espiritual. E a espada é uma arma. Nós vemos muitos testemunhos de pessoas que já tiveram sonhos, um anjo entregando uma arma, uma espada na mão, visões. O próprio Alexandre conta de um sonho que ele teve, um anjo entregando uma espada nas mãos dele. E nós vemos muitos testemunhos, pessoas que estavam orando e sentiram que Deus lhe deu uma espada. Irmãos, isso é muito profético, isso é muito real, não é coisa da nossa cabeça, porque a arma está aqui, ó, é uma espada, isso aqui é bíblico. Deus te dá uma espada para você, irmãos, cortar a cabeça do gigante, é igual Davi fez. Vamos mais um aqui, ó, 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Só isso daí para a gente relembrar, né? Os dons também são armas. Os dons espirituais são armas que Deus nos dá. São ferramentas. Nós sabemos quais são: dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagres, fé, curas, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, profecias. São dons do Espírito Santo. São ferramentas que facilitam a obra de Deus. Dá para fazer a obra de Deus sem dons? Dá. Você vai evangelizar, você vai discipular, você vai fazer, mas os dons facilitam e aceleram a obra de Deus, na sua vida e através da sua vida. Os dons são armas, são ferramentas que facilitam e que aceleram a obra de Deus. Nós temos que buscar os dons. Aqui o apóstolo Paulo fala: buscai com zelo os melhores dons. Buscar, então a gente pode buscar os dons de Deus em nossa vida. Nós precisamos de dons. Todo cristão precisa de dons espirituais. Uma vez me perguntaram por que o dom de línguas todo mundo tem, quase, mas os outros dons são alguns que têm. Porque, na verdade, irmãos, o dom de línguas, você não tem que ter muita coragem para exercitar ele. Lá no teu quarto, no quietinho, você ora em língua, você não paga mico. Agora, o dom de cura, você tem que ter coragem. O Espírito Santo põe no teu coração, vai lá e ora por aquela pessoa que está enferma. Aí você tem que ter coragem de ir. E se não for curado? E se não acontecer nada? E se eu pagar mico? Então, por isso que os outros dons, a gente vê menos pessoas fluindo neles, porque eles têm uma exposição maior, vamos dizer assim. O dom de milagres, o dom da fé, profecia. E se eu ir lá falar, eu estou sentindo de falar para aquela pessoa que Deus colocou no meu coração, isso sobre a vida dela. E se ela falar, não tem nada a ver, você está errado, e eu vou pagar mico. Então os dons, os outros dons, geralmente a gente exercita menos, a gente manifesta menos eles, porque eles têm mais exposição, a gente tem vergonha. O dom de língua, você está no teu quarto, você fica orando em línguas no teu quarto, ninguém está vendo, entendeu? E o duro que hoje em dia, até o dom de línguas, tem gente tendo conflito. Quanta gente fala pra gente: ai, eu não sei se eu estou orando em línguas de verdade, eu não sei se eu estou orando coisa da minha cabeça, eu estou copiando o outro orando em línguas. Irmãos, o diabo está agindo na mente das pessoas. Até o dom de línguas, o diabo está roubando das pessoas com argumentos, olha lá, que a gente falou, argumentos na mente. Eu estou copiando fulano, eu tô inventando, essa língua não é de Deus. Irmãos, é de Deus sim, ora, põe para fora. E os outros dons também. Quando você sentir de orar por uma pessoa enferma, sabe, de orar por um milagre, ora. A obra é de Deus, não depende de você. O que depende de você é ir fazer. Se vai acontecer ou não é com o Espírito Santo, entendeu? Nós temos que ter a coragem e dar espaço para que o Espírito Santo faça através de nós. Salmo 97, 3. Salmo 97, 3. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Esse aqui é o fogo de Deus. O fogo de Deus é uma arma poderosa. Aqui fala sobre Deus, né? Na frente de Deus vai um fogo que consome os inimigos. Irmãos, então quando você anda com Deus, você está andando com Cristo. Se diante dele vai um fogo, diante de você também. E você vai andando, antes de você chegar, o fogo já chegou para consumir os inimigos. Então, o fogo de Deus é uma arma. Irmão de Deus, você não faz ideia o quanto que o fogo de Deus é uma arma poderosa. E Deus põe fogo nas suas mãos também. Não só na sua frente vai um fogo para abrir o caminho e tudo mais, tirar os embaraços, mas na sua mão também. Deus põe, você vai orar por alguém, Deus põe fogo nas suas mãos para ministrar. Quantos já sentiram isso aqui? Você vai orar por alguém, você
Deus está te dando fogo nas suas mãos, e você ora ali, o mal é queimado, e a pessoa é transformada, é ativada, despertada espiritualmente, porque o fogo de Deus faz isso. O fogo de Deus, ele vasculha tudo a vida da pessoa, ele entra e tira a sujeira, tira o mal, tira e tal, e manifesta o Espírito Santo na vida da pessoa. O fogo é uma arma poderosa. Segundo a Reis 13:15. Segundo a Reis 13:15. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Só aí, tem uma história inteira pela frente, mas só para a gente ver que arco e flecha é uma coisa bíblica. Também é uma arma profética, uma arma espiritual. Arco e flecha, muitas vezes Deus te dá um arco, uma flecha para você mirar longe, entendeu? Então você vê comigo, a oração, a espada é uma arma para você usar perto. Você está usando aqui perto, pregando e orando pela pessoa, perto dela. O arco e flecha é para você atingir longe, não é? A espada você usa perto, a flecha você usa longe. A flecha tem muito a ver com a intercessão. A pessoa pode estar lá no Japão e você pode estar intercedendo por ela, amém? Aí a oração tem o mesmo efeito, não importa a distância, entendeu? Não importa se é lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? A pessoa está lá, a tua intercessão alcança ela, porque a tua intercessão é uma flecha que vai aonde você mandar, entendeu? Então, o arco e flecha tem muito a ver com a intercessão. E mais um versículo, Ezequiel 47:9. Ezequiel 47:9. Eu estou só lendo alguns textos para a gente ver alguns exemplos, né? Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. Haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Então, o rio de Deus é uma arma. A água viva de Deus também é uma arma poderosa. Tudo aonde a água de Deus toca, vivifica. Aonde o rio de Deus passa, vivifica. O poder da morte cai por terra. O poder do mal, da destruição cai por terra, porque aonde o rio de Deus entra, tem vida, a vida de Deus entra. Então, irmãos, para você ver, isso são apenas alguns. Eu peguei hoje à tarde apenas alguns textos, mas se você for ver na palavra o tanto de ferramentas, de armas, de capacidade, de dons que a Bíblia fala que Deus nos dá para fortalecer e para auxiliar na obra de Deus, na transformação da sua vida. Eu lembro o pastor Valdecir uma vez, ele teve uma visão numa vigília, uma visão de uma mesa cheia de ferramentas empoeiradas. E ele falou: Deus, o que é essa mesa cheia de ferramenta empoeirada? E Deus falou para ele: são ferramentas que eu dei para os meus filhos, para o meu povo, mas eles não estão usando. Está tudo ali empoeirada na mesa. Ele teve essa visão, foi tremendo isso, ele contou para a gente nessa vigília. Uma mesa cheia de ferramentas empoeiradas, porque os filhos de Deus têm, Deus já deu, mas não usamos. Eu lembro também uma pastora que ela contou uma vez, que ela tinha um grupo de intercessão, e uma intercessora chegou para ela e falou: olha, fulana, Deus, eu estava orando e Deus me deu uma chave para abrir prisões espirituais, uma chave para abrir cadeias espirituais. E ela falou: glória a Deus, ora, pede para Deus me dar também, que eu também quero. A intercessora foi embora, no outro dia a intercessora voltou e falou assim: fulana, pastora, eu orei e Deus falou comigo que você já tem a chave, mas ela está enferrujada porque você não usa. Então, irmãos, é muito sério, né? É muito sério isso, porque a gente, muitas vezes nós temos armas, ferramentas, chaves, dons, e eles vão ficando ali enferrujados, empoeirados, porque nós não usamos. E o pior de tudo, a gente vai ficando desgastado, pesado, porque a gente vai tentando viver a vida na força do braço, na força da razão, sem usar as armas que Deus nos dá. Então, esse assunto de armas espirituais é muito profético, é uma quarta profética, é um assunto muito profético, sabe? Então, creia nisso e creia que o Espírito Santo quer te dar armas. Na intimidade com o Espírito Santo, ele vai te dar armas, ele vai te dar discernimento, que armas novas que ele está te dando. Talvez você está usando uma arma, mas é outra arma que vai vencer aquela batalha, que vai abrir o caminho, que vai destruir as fortalezas, os enganos, sabe? A altivez.
A primeira grande arma que eu vou falar aqui é a oração. Nós não temos como... É o básico do básico do básico, né? Um cristão, se ele não usa da oração, ele não vai conquistar muita coisa na vida dele. Porque nós vivemos uma vida espiritual. O cristianismo não é uma filosofia, não é uma ideologia bonita de vida. O cristianismo é espiritual, é uma batalha espiritual. Você tem um adversário, o diabo está de olho na sua vida. É verdade isso, é um fato. Você se converteu, está servindo a Deus, o diabo está furioso e não quer, e vai fazer de tudo para não permitir. Mas também não é por causa do diabo que você vai orar. A gente não vai só orar para se proteger do diabo. A gente vai orar para se encher do Espírito Santo, para se fortalecer, para discernir qual é o plano de Deus para hoje, para amanhã, para essa semana, e andar alinhado com o plano de Deus. A gente ora para ouvir a voz de Deus. A oração é para você ouvir a voz de Deus. A oração é a nossa maior arma de guerra. Nossos joelhos dobrados. Quantos cristãos não oram? É incrível que o tanto de crentes e cristãos que não conseguem ter uma vida de oração. Muitos até oram. Tem muitos que... Você fala assim, você tem uma vida de oração? Eu tenho. Todo dia antes de dormir, eu agradeço a Deus e durmo. Irmãos, glória a Deus, é bom agradecer a Deus. Mas vida de oração que a gente fala é você gastar um tempo na presença. Um tempo de qualidade. É o que Jesus falou, fecha a porta do teu quarto, entra e fala com teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. É esse tempo de qualidade. Só você e Deus, intimidade, abrir o coração, vida de oração profunda. Sabe, irmãos? Nós temos que ter essa prática na nossa vida. Um cristão não pode só orar agradecendo antes de dormir, agradecer pelo alimento na hora de comer, entendeu? Mas ter um tempo de intimidade com Deus, ali na sua intimidade, ali num lugar que é só você e Deus. Todo cristão precisa disso, não é só os pastores, intercessores, pessoal do louvor. Todo filho de Deus precisa cultivar um tempo especial, só você e Deus. Eu lembro uma mulher que uma vez eu acompanhei na libertação, ela tinha sido feiticeira das pesadas mesmo. E ela contou que antes de converter, ela fazia trabalho nos cemitérios, nos túmulos, fazia feitiçaria nos túmulos do cemitério. E tinha túmulo que ela ia, que os demônios falavam para ela assim, nesse túmulo você não pode mexer, porque quem está enterrado aqui era do povo do pé para trás. Aí eu falei, povo do pé para trás, o que é isso? Aí ela falou, é o povo que fica de joelho orando, entendeu? Aí eu falei, entendi, né? O pastor Jair também acompanhou uma feiticeira, uma época que ela contava que as entidades falavam para ela, olha, a gente quer destruir esse pastor que está te ajudando, mas a gente não consegue, porque ele fica com o pé para trás. A feiticeira falou para ele. Então, para você ver como que a oração, irmãos, é séria, a oração é uma arma de guerra. A oração é uma arma poderosa que a gente não pode deixar para lá. A gente não pode viver um evangelho só de ideologia de vida. Eu sou do bem, agora eu sou crente, eu sou do bem, eu sou da paz, eu sou do perdão. Não é isso, gente. É uma vida espiritual. É uma conquista espiritual, uma coisa muito mais profunda do que isso, sabe? A palavra de Deus, ela é a nossa arma. Irmão, você não tem noção do poder que tem você orar a palavra de Deus. Toda circunstância na minha vida, às vezes qualquer adversidade, problemas, conflitos que eu enfrento, eu procuro na Bíblia, que versículo que eu vou orar em cima desse problema. Eu procuro até eu achar uma promessa na Bíblia, uma palavra que se encaixa naquela luta que eu estou vivendo, e falo, Deus, a tua palavra diz assim, 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 então opera na minha vida, Senhor, nessa área, porque a tua palavra diz isso. E, irmãos, e todos os assuntos que você imaginar na vida, tem na Bíblia. Você pode achar que não, mas tem. Ferramentas, e quando você ora a palavra, Deus assina, sabe? Quando você ora a palavra, Deus opera, porque a palavra fala, Deus zela pela sua palavra para a cumprir, sabe? Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, sabe? E quando você ora as Escrituras, você usa as Escrituras, você aplica a vida de Deus, a ação do Espírito Santo na tua vida. Você não pode só orar o que vem na tua cabeça, o que você acha que tem que acontecer. Mas se a palavra de Deus fala, sabe, você vai aplicar. Deus, a tua palavra diz isso, 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 aquilo, aquilo, aquilo. E eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse.
Na libertação também, sempre eu procuro, quando eu estou fazendo a libertação com alguém, usar o máximo de versículo possível, declarando com a pessoa, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Eu sempre conto que na minha adolescência eu tinha insônia, né? Uns 12 anos de idade eu tinha insônia, pesadelo, perturbação, opressão no meio da noite, e eu fui liberto com um versículo. Aquele versículo, eu li ele: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Nunca mais na minha... É muito simples, né? É um versículo tão simples esse, não tem nada de fogo nesse versículo, mas é a palavra de Deus. Quando eu li esse versículo, eu tinha 12 anos de idade, nunca mais eu tive perturbação de noite, insônia, aqueles pesadelos, aquela perturbação, presença maligna, aquela coisa toda. Eu fui liberto com um versículo. Irmãos, a palavra de Deus tem poder. Você precisa conhecer, sabe? Deus quer falar com você na Bíblia. A Bíblia é inteira viva. Ela não é uma história. Ela é viva. Eu lembro quando eu descobri que o livro de Salmos não é um livro poético. O livro de Salmos não é só um livro de músicas de Davi, poético. Tudo que Davi fala no livro de Salmos é verdade. O santo monte do Senhor existe. O esconderijo do Altíssimo existe. Pastos verdejantes existe. Ribeiros de água viva existe. Tudo que fala nos Salmos não é poesia. São lugares que existem no mundo espiritual de verdade. Que Deus quer te levar a entrar neles. Sabe? Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Você precisa conhecer a palavra, porque ela é a maior arma de guerra, uma das maiores armas de guerra. Se você não conhecer essa arma, sabe, como que você vai vencer o inimigo? Como que você vai tomar posse do que é seu? Se você nem sabe o que é seu. Sabe, irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer o que as Escrituras dizem a nosso respeito e a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você precisa conhecer. Outra arma de guerra, a tua língua, a profecia, liberar a tua voz. Porque muitas pessoas o inimigo intimida, sufoca, a pessoa fica travada, não consegue falar, não consegue liberar a sua voz profética. Porque o inimigo sabe, a morte e a vida estão no poder da língua, sabe? E quando você usa as suas palavras da forma certa, as coisas mudam. Tem pessoas que só falam bobeira o dia inteiro, só falam que vai dar tudo errado, só reclamam, só murmuram, só blasfemam, sabe, só xingam. Usa a língua da forma errada. Só vai atrair desgraça para a sua vida. Mas quando você usa a sua língua para liberar fogo, para liberar vida, para liberar decretos de Deus, sabe? A morte e a vida estão no poder da língua. Sabe? Agora uma coisa, né? Você tem que falar e você tem que crer. Muita gente fala, eu falo coisa ruim, acontece. Eu falo coisa boa, não acontece? O que eu vou fazer? Mas porque você acredita mais na coisa ruim do que na coisa boa. A palavra fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes você fala só coisa boa porque te obrigaram a falar. Profetiza que vai dar certo. Aí você fala obrigado, mas você não acredita naquilo. Não, isso aqui, nunca que Deus vai fazer na minha vida isso. Estou falando porque o pastor mandou profetizar, porque se eu falar que vai dar errado, eles falam que eu estou profetizando que vai dar errado. Sabe aquele coração ruim, aquele coração peludo que fala, deixa eu profetizar, porque senão o povo vai falar que eu não sou crente. Irmãos, tem que profetizar de verdade, sabe? Intencionalmente. Falar, querendo falar aquilo. Liberar palavras de vida, de mudança, liberar palavras proféticas, mas realmente aquilo vindo do teu coração. Senão, é só uma palavra da boca para fora. Falar da boca para fora é fácil. Sabe? Mas aquilo tem que vir do profundo da sua alma, do seu espírito, para que realmente seja uma palavra profética. A língua é muito pesada. Lá em Tiago fala, quem consegue controlar sua língua, controla todo o resto da sua vida. É mal incontido. Tiago fala sobre a língua, né? Teve muita gente que eu já acompanhei na libertação, que eu fui procurando a raiz do problema, e Deus me falou assim, essa pessoa é de família italiana, boca suja. E eu falei, você é de família italiana? Sou. Xinga Deus, xinga. Porque família italiana, você sabe como que é, né? Xinga, blasfeme, fala, Dio porco, chama Deus de porco e tal. Para você ver como que a língua é pesada. Como que a língua, ela carrega um peso, sabe? E nós temos que usar a nossa língua para trazer o reino de Deus onde nós estamos. Não só da boca para fora, mas intencionalmente. Faça isso de todo o seu coração.
A intercessão também é uma arma. Eu falei do arco e flecha, né? O arco e flecha, Deus te dá um arco, uma flecha, é a intercessão para você mirar longe e atingir o alvo. O arco e flecha também, a Bíblia fala sobre os filhos, né? Os filhos são como flechas. Então, você educar seus filhos para servirem a Deus, eles vão ser flechas na sua mão para atingir um propósito. Eu lembro uma vez a gente estava numa reunião de intercessão, não sei se você vai lembrar disso. A pastora Lúcia estava junto. Eu tive uma visão, o Elias, filho da Lúcia, pequenininho assim na mão dela. É como se ele tivesse em miniatura na mão dela. Eu falei, mas o que é isso, Deus? Deus falou, é uma arma que eu dei para ela. O legado sobre a vida dele que ela vai deixar. A gente nem sabia que ela ia partir, né? O legado, ele é uma flecha nas mãos dela que carrega uma unção, um legado que vai cumprir um propósito, entendeu? Os seus filhos são flechas nas suas mãos, irmãos. Não venha só para a igreja querendo, Deus me enche de arma e deixar seus filhos... Deixa eu jogar meus filhos na escolinha para eu receber um monte de arma de Deus. Irmão, o teu filho é uma das maiores armas que você tem. Educa, aplica nele e enche, põe a mão na cabeça dele. Enche, ministra fogo de Deus na vida dele. É uma das maiores armas que você tem. A Bíblia fala, os filhos são como flechas na mão do homem. Da mulher também, viu? Você não está fora disso não, mulher. Então, irmãos, os seus filhos são como flechas. Treina eles para eles serem afiados, certeiros para cumprir um alvo. Aonde você não chegou, ele vai chegar, o teu filho. Amém? Olha para o teu filho. Muitas vezes nós buscamos tanta coisa de Deus. O filho, espera aí que eu estou recebendo de Deus. Fica quieto que eu estou recebendo de Deus. Mas é o teu filho que Deus quer falar com você. E Deus quer que você olhe para ele. Entendeu, irmãos? Aplica isso na sua vida. Os dons espirituais, eu já li o versículo aqui. Os dons são armas que Deus nos dá. E Deus tem dado dons, talvez você está acanhado, talvez você está intimidado para usar os dons que Deus te deu, mas Deus tem dado dons nas suas mãos, e dons são ferramentas. Agora, uma coisa muito interessante, tem pessoas que usam os dons, tem pessoas que nem são pessoas de Deus mais, às vezes até desviado, e ainda tem dom do Espírito Santo. A gente vê testemunhos, às vezes, de grandes evangelistas com dom de cura, de milagres. Você vai ver a pessoa está no adultério, está na pornografia. Por quê? A Bíblia fala, o dom de Deus é irrevogável. A pessoa, se ela não tiver o temor de Deus, ela corre o risco de desviar o seu coração de Deus, mas ela ainda carrega dons, porque dons são coisas externas. E ela vai prestar contas a Deus, usando dons que Deus deu, usando ferramentas que Deus deu, mas com o coração longe de Deus. Todos nós prestaremos contas a Deus com esse respeito. Nós temos que ter temor de Deus em nosso coração e usar os dons em nossas mãos. Amém? O jejum é uma grande arma de guerra, nós sabemos. O jejum, vocês estão cansados de saber, o jejum ele destrói fortalezas em nossas vidas. O fogo de Deus, eu já falei, o fogo é uma grande arma de guerra. Deus coloca fogo nas suas mãos, Deus unge, derrama fogo para você abrir o caminho, para você ministrar sobre as pessoas, sabe? Muita coisa que o conhecimento não faz, o fogo faz para operar na vida das pessoas. Irmãos, a adoração é uma grande arma de guerra. Uma época atrás, Deus falou muito comigo sobre a adoração como arma de guerra. A adoração é uma das maiores armas de guerra também. Eu lembro uma vez que um pastor de São Paulo me deu essa palavra, né? Ele falou para mim assim, Jonatas, em Brodowski, vocês enfrentam como igreja guerras muito fortes na atmosfera da cidade. Frequências, guerras muito altas, que vocês não podem enfrentar corpo a corpo, frente a frente. Se vocês ficarem enfrentando essas guerras aí, frequências de feitiçaria e outras coisas do tipo, não é o que vocês têm que fazer, enfrentar, peitar o inimigo de frente assim. Vocês têm que levantar 2 altares, ele falou para mim, que vão proteger vocês. O altar da família e o altar da adoração. O altar da família são famílias fortes. Imagina uma igreja cheia de pessoas, família destruída. Uma igreja formada por famílias todas destruídas. Tem autoridade uma igreja assim? Vai ter autoridade espiritual? Não. Agora você imagina uma igreja formada por famílias fortes, pessoas que oram junto, famílias que andam juntos, servindo a Deus no mesmo propósito, na mesma visão, casais que oram juntos, casais que estão alinhados, e isso tem autoridade no mundo espiritual, se você juntar tudo isso e formar uma igreja com famílias fortes. Então ele falou para mim, o altar da família e o altar da adoração.
Porque a adoração, você vence o inimigo indiretamente. Você não tem que brigar com o inimigo, você vai adorar o nome de Jesus, engrandecer o nome de Jesus, e isso vai blindar você, vai te proteger, vai te colocar em um novo lugar, numa nova dimensão, onde o inimigo não consegue entrar, não consegue acessar, e ali você vai ter discernimentos e direções da parte de Deus. A adoração te leva no Santo dos Santos, a Janaína cantou aqui, no esconderijo do Altíssimo, ali o diabo não entra, e aí você tem clareza de mente, vamos dizer assim, ali você fica sossegado para ouvir a voz de Deus, sem o diabo te atazanando, vamos dizer na forma clara, né? A adoração te leva no Santo dos Santos, um lugar que o inimigo não entra, e você vai ter paz e clareza para ouvir as direções e estratégias de Deus, para você vencer as guerras da vida. Então nós temos que ser adoradores em espírito e em verdade. Nós temos que ser adoradores em espírito e em verdade, sabe? Entrar no Santo dos Santos, o véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto. Até outro dia eu preguei, eu estava falando, tem muito cristão hoje em dia, nós vivemos uma dispensação que o caminho foi aberto. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus rasgou o véu, não tem mais véu que te separa do Santo dos Santos. Mas muitos cristãos, com o véu rasgado, não entram no Santo dos Santos. O rei Davi, muito tempo antes de Jesus rasgar o véu, ele já entrava no Santo dos Santos. Ele construiu um tabernáculo de adoração sem véu, e ele entrava no Santo dos Santos porque ele era um adorador em espírito e em verdade. Então a adoração é poderosa e o inimigo não suporta a adoração. O diabo não suporta a adoração em espírito e em verdade, irmãos. O diabo não suporta ficar perto de uma igreja que adora puramente, que adora em espírito e em verdade, sabe, que engrandece o nome de Jesus. Inclusive nós temos batalhado para levantar a salinha de adoração, né? Tem várias pessoas aqui que já tem um horário na salinha de adoração, que é o lugar que a gente reservou ali do lado, né? Só para ter adoração, o máximo de horários por dia, pessoas adorando, somente adorando, sem pedir nada, sem guerra espiritual, adorando em espírito e em verdade, porque nós entendemos a importância da adoração. Irmãos, nós temos que ser adoradores. Jesus disse para a mulher samaritana, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura, sabe? Outra arma aqui que Deus te dá, os seus talentos naturais. A gente falou de dons espirituais, mas também Deus te deu talentos naturais, talvez para aconselhar, para administrar, talento para arte, talento para organização, sabe? Os talentos naturais nas mãos de Deus também são armas. Eu sempre conto o testemunho da pintura, né? Que eu pinto, eu faço arte profética, mas eu achava assim que a pintura era um hobby para mim. Eu encarava como um hobby, assim, é um lazer. E aí uma vez, lá na igreja da pastora Fran em Ribeirão, tem um quadro meu lá do leão rugindo, e ela me contou que uma menina ficou endemoniada lá na igreja dela, e o demônio falava assim, eu odeio esse quadro, e ela contou para mim. Eu falei, gente, se o diabo odeia o meu quadro, é porque mexe com ele, é porque incomoda. Se incomoda é porque não é só um hobby, não é só uma ilustração. Eu preciso usar mais a arte profética. Aí eu comecei a aplicar mais. Foi aí que eu comecei a levar mais a sério isso. Eu achava que era só um desenho. Não, vou desenhar na hora vaga aqui para esfriar a cabeça. Mas é uma arma também que Deus me deu. A arte profética, porque a arte fala, a arte transmite alguma coisa. Tanto que o diabo também usa a arte. O pastor Saulo conta que ele foi fazer uma visita, ele não está aí não, né? Foi fazer uma visita uma vez, expulsando o demônio, tal, da menina, expulsando o demônio. Foram descobrir, tinha um quadro, uma pintura na casa, que tinha sido consagrada, né? Para os demônios. A hora que foram no quintal colocar fogo naquele quadro, o demônio falava na boca da menina, ai, estão me queimando, entendeu? Para você ver como que a brecha na casa era aquela pintura que tinha sido feita, consagrada para os demônios. Então, o diabo também usa a arte, é uma arma espiritual. E qualquer outro talento que você tenha nas mãos de Deus, o seu talento natural também é uma arma que Deus quer usar, sabe? Você tem que discernir isso. Olha que arma interessante também que eu coloquei aqui, o abraço. Tem muitas pessoas que são libertas, são curadas com um abraço.
Talvez Deus põe no teu coração para você ir lá e abraçar aquela pessoa. Você vê aquela pessoa ali, chegou, ele está no canto ali. Deus fala com você, vai lá e dá um abraço nela. Você fala, não, a pessoa vai ficar, quem que é esse cara, essa pessoa me abraçando do nada? Mas quando Deus põe no teu coração, irmãos, Deus pode curar. Teve pessoas que já falaram para mim, Deus me curou com um abraço teu, Deus me libertou quando você veio me abraçar, tal, naquele dia, tal. A gente tem muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que foram libertas com um abraço, sabe? Com um abraço, um simples abraço, às vezes nem falou nada. Então, um abraço também é uma arma de guerra, sabe? Que nós temos que, muitas vezes, o Espírito Santo vai te levar a usar isso, sabe? Tem muitos outros armas que Deus pode te dar, que o Espírito Santo pode te mostrar. Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu estava orando, Deus me mostrou que Ele tinha me dado cordas, um monte de corda mesmo, igual corda de navio, assim, essas cordas. Eu falei, Deus, que raio de corda que é essa, né? Para que serve isso? Aí Deus me levou direto lá em Jeremias, que lançaram Jeremias na cisterna, e aí, não sei quem lá, jogou um monte de cordas para tirar Jeremias da cisterna. Deus falou, essas cordas são para resgatar profetas que estão feridos, que estão magoados, que estão paralisados, que estão no fundo do poço, sabe? Porque o inimigo, especialmente Jezabel, mata os profetas. Uma igreja tem que ter voz profética, tem que ter profetas. E Deus me falou, eu te dei essas cordas para você lançar e trabalhar na restauração de profetas, trazer eles de volta, entendeu? Eu lembro também uma irmã, que Deus me falou para eu falar para ela assim, Deus falou para eu falar para ela que Deus tinha dado para ela uma agulha. Olha que cada coisa louca, gente. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu estou pirando. Mas é umas coisas loucas. E eu falei para ela assim, Deus te deu uma agulha. E Deus falou para mim, é uma agulha para furar bolhas, para tirar pessoas que estão presas em bolha. Sabe aquelas pessoas que ficam em bolha? A pessoa cria uma bolha assim, fica isolada, uma bolha. Deus falou para mim, Deus te deu uma agulha bem grande. Eu até vi assim, tinha uma visão, uma agulha bem grande, para você furar a bolha e a pessoa ser liberta dessa bolha de isolamento. E realmente, depois eu fui ver a vida dessa irmã, ela era uma intercessora. Ela tinha um jeito tão assim, amoroso e um calor humano, que ela tirava qualquer pessoa de isolamento. Depois eu comecei a reparar, porque eu não tinha reparado ainda, mas eu tinha reparado no dia a dia, o calor humano, assim, o jeito daquela irmã, ela trazia as pessoas, tirava as pessoas do cantinho do isolamento e trazia as pessoas para o meio do fogo. Falei, nossa, faz todo sentido, né? Não é coisa da minha cabeça, faz todo sentido essa arma que Deus deu para essa irmã. Então, irmãos, são armas que Deus nos dá. As chaves, eu já falei, Deus te dá chaves para abrir prisões. Chaves é para ligar e desligar, abrir e fechar. Abrir prisões espirituais. A gente conhece muito o assunto aqui, né? De prisões espirituais. Muitas pessoas ficam presas. Lá no passado, ela foi abusada sexualmente, ela foi traumatizada, presenciou uma briga, presenciou uma coisa séria, sabe? Foi humilhada. E ela pode ficar presa espiritualmente naquele lugar. E as chaves espirituais servem para abrir prisões, tirar as pessoas das prisões e também abrir novos lugares em Deus, novas atmosferas em Deus, sabe? Novos ambientes em Deus. Está dando para entender? E uma grande arma que eu quero terminar aqui é a arma do amor, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios 13. Que se a gente não tiver amor, ágape, o resto é só conversa, né? Fica sendo, vamos ler no telão. O amor é 1 Coríntios 13 a partir do 1. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso,
não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aí. Então, irmãos, o amor é uma grande arma, sabe? Na verdade, Jesus mesmo falou, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem nesse mandamento. Porque se você amar de verdade, o evangelho ele é movido pelo amor. O evangelho de verdade, se a gente fizer aqui só por religião, só por protocolo, não vai ter efeito nenhum. Mas o amor ágape, o amor de Deus é o que transforma a vida de uma pessoa, sabe? O amor liberta, irmãos, o amor verdadeiro do Espírito Santo. Você ter atenção, talvez você fique confuso, né? Que arma que Deus me deu? Que arma que Deus quer me dar? Eu não sei, né? Eu não consigo entender. Irmão, se você tiver amor, automaticamente as outras armas vão fluir na tua vida, através da tua vida. Se você realmente souber amar como Jesus ama, sabe? O amor se manifesta em atenção, você saber ouvir alguém, dar atenção. O serviço, você saber servir, não querer ser servido, não querer estar no centro, mas servir o outro, amar o outro como você mesmo, servir. Jesus falou para a gente ter um coração de servo, humildade, sabe? Considerar o outro maior do que você mesmo, é o que a palavra de Deus fala. O amor, ele abre portas, o amor, ele quebranta o coração das pessoas. O amor é a nossa maior arma de guerra, uma das nossas maiores armas de guerra. Nós temos que buscar, querer amar como Jesus. Nós temos que, sabe, querer ser parecidos com Jesus no amor. Lá em coisa fala, em João fala, né? Jesus fala, né? Nisso o mundo vai conhecer quem são meus discípulos, aqueles que amam uns aos outros. Então, irmãos, nós temos que buscar esse amor ágape. Não é só um amor condicional, não é só um amor sentimento, mas o amor ágape é o amor incondicional, que vem do coração de Deus, que você tem compaixão pelas pessoas, que você é capaz de abrir mão de algo seu, de um tempo seu pelas pessoas. O amor liberta. Eu lembro uma vez, eu lembrei de um rapaz que eu estava ministrando ele ficou endemoniado, irmãos, mas ele ficava endemoniado toda hora, endemoniado, um demônio atrás do outro, nada tirava aqueles demônios daquele rapaz, e ele ficava endemoniado, aí saía um demônio, entrava outro, e ele ficava endemoniado. É uma coisa louca. Aí Deus falou comigo assim: abraça ele e ministra o amor de Deus. Aí eu falei: Deus, mas eu vou abraçar ele endemoniado? Abraço. E eu abracei ele endemoniado. Entendeu? Ele estava endemoniado, super endemoniado lá, eu abracei ele endemoniado, eu falei: recebe o amor de Deus, Deus te ama, o amor de Deus pela tua vida é maravilhoso e tal. Abracei o cara endemoniado, o demônio saiu, nunca mais voltou, até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento, faz vários anos isso já, até onde eu sei, o demônio não voltou mais, entendeu? Depois eu perguntei para ele, um tempo depois, marquei outra conversa, e aí ele nunca mais ficou endemoniado, entendeu? Porque Deus falou comigo, o amor, né, liberta. Você imagina, você acha que o diabo está na pessoa, o diabo está na vida de alguém, e você está ministrando o amor de Deus, isso não vai incomodar o diabo? O diabo gosta que a pessoa seja ministrada no amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus liberta, a mesa de Deus liberta, o relacionamento em Deus liberta. Nós temos que entender isso, a presença, você ser presente, você doar o seu coração. O amor ágape, ele liberta totalmente. Sabe, irmãos? Então, são alguns exemplos que eu dei aqui de armas espirituais. Tem muito mais coisas. Se você for ver na Bíblia, tem muito mais exemplos. No seu dia a dia também orando, Deus pode falar com você, te dar uma estratégia, te dar um discernimento. Olha, eu te dei tal arma para você agir com o teu filho, tal arma para você agir com o teu marido, com a tua esposa. Um discernimento da parte de Deus, para você ver qual é a arma, sabe? Qual é a palavra, qual é a atitude, sabe? E você vai usar essas armas, porque as armas aceleram o tempo de Deus. As armas, elas facilitam a obra de Deus. Elas facilitam o processo, que muitas vezes está desgastante, está penoso, mas as armas, elas facilitam o processo. Muitas vezes o silêncio é uma arma, né? Vamos ficar de pé.